Amigos do Pensar Piauí, estamos hoje conversando aqui com o doutor Raimundo Alves, prefeito da cidade de Piracuruca. E eu pergunto a ele como é que a cidade está enfrentando este momento de pandemia, como é que a cidade está se organizando para atender a população. Piracuruca, que é uma das cidades que tem um índice alto de contágio aqui no Piauí. Como vai, doutor Raimundo? Boa tarde, Oscar. Boa tarde. O que você falou é verdade. Piracuruca foi o primeiro município a registrar óbito pela Covid-19 e hoje nós estamos no ranking Piauí, terceiro município em número de casos. Nós perdemos para Teresina, Parnaíba, hoje é Piracuruca. Nós temos, no momento, nosso boletim oficial, nós temos 5 casos confirmados, 2 óbitos e 8 suspeitos. Quantos casos confirmados? É o boletim do momento. Quantos casos confirmados? 5 casos. Sim. 5 casos confirmados e 8 suspeitos. 8 em investigação. A cada dia nós estamos recebendo o resultado daquelas pessoas que são suspeitos e são coletado o material para fazer o teste PCR, que é o teste que identifica o vírus. Por que o senhor acha que Piracuruca assumiu essa, digamos assim, triste condição de terceiro lugar no ranking aqui do estado? Vamos lá. Devido ao nosso limite com o estado do Ceará, esses 5 casos confirmados, nós identificamos a procedência. Sim. Os 2 primeiros que vieram da Parnaíba. Parnaíba que tem uma ligação muito próxima com Piracuruca e com o Ceará. Os outros, veio um que veio de São Paulo. Ele estava em tratamento em São Paulo, a família mora aqui, ele voltou para cá. Nós fizemos todo o acompanhamento, todo o monitoramento. Era um senhor já de 66 anos, que tinha comorbidade de cardiopatia, e esse foi a óbito. E o segundo óbito, esse foi o primeiro comunitário, esse não tem origem do Ceará, esse não tem deslocamento para nenhum lugar, foi aqui em um bairro localizado, isolado, um senhor de 79 anos, que também tinha uma comorbidade grave, que era cardiopata, deu entrada no pronto-socorro com o diagnóstico confirmado de infarto do miocárdio, mas mesmo assim foi coletado o exame, foi dado positivo, foi para a UTI e chegou a óbito. Bem, quais são as ações que a Prefeitura está desenvolvendo para o controle, se é possível formular a pergunta dessa maneira, o controle dessa pandemia? Quer dizer, o senhor decretou isolamento, como é que está as entradas da cidade, as estradas? Quais as ações da Prefeitura nesse campo aí? Desde o primeiro momento, enquanto foi declarado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, que nós estávamos diante de uma pandemia, o município de Piracuruca tomou as providências. Quais as providências? Primeira providência foi aproximadamente no dia 15 de março. Primeiro foi suspender as aulas. Decreto onde todas as aulas estavam suspensas. Segundo foi aquela medida do isolamento social, do distanciamento social, evitando a aglomeração. Essas medidas restritivas e protetivas. Fechando o comércio, a atividade econômica, no primeiro decreto, toda a atividade econômica foi fechada, com exceção dos serviços essenciais, como farmácia, supermercado. O fechamento do comércio foi decretado em que data, prefeito? 15 de março. Também 15 de março. 15 de março. Pronto. Os serviços essenciais, farmácia, supermercado, mercado e congêneros ficaram abertos. Mas as casas lotéricas e o banco e as instituições financeiras. Mas com a seguinte condição: teriam que manter o distanciamento de 2 metros, teriam que ter todo o processo de higienização,
quer dizer, começar a usar sabão e água na limpeza das mãos, ou usar álcool gel. Então, esses comércios que tiveram a condição de ficar em funcionamento teriam que ter as medidas protetivas, tanto dos seus funcionários como dos seus clientes. 30 dias depois, nós editamos um novo decreto. Esse novo decreto foi de uma forma mais restritiva. Os serviços essenciais que estavam liberados para funcionar em tempo integral, nós reduzimos para 6 horas de funcionamento. As farmácias, os postos de combustível e os postos de combustíveis e supermercados, eles reduziram a sua carga horária, a sua jornada de trabalho. Ficaram de 6 às 13 horas. Se passaram 35 dias. Hoje estão com 35 dias do segundo decreto. Pronto. Me diga uma coisa. O Ministério Público... Pode prosseguir, depois eu pergunto. Pode prosseguir. Ok. O Ministério Público entrou com ação civil pública contra o município de Piracuruca, junto ao Poder Judiciário, para que o município de Piracuruca não editasse nenhum decreto dissonante do decreto do governo do Estado. E o juiz da comarca deu a liminar, determinando que o prefeito de Piracuruca não poderia editar nenhum decreto diferente do que dizia o decreto do governo do Estado. E isso fez com que os serviços essenciais, os supermercados, as farmácias, os postos de gasolina, voltassem à sua jornada de trabalho normal. Então, hoje, no momento, nós estamos seguindo o decreto e uma liminar determinada pelo juiz da comarca. Muito bem. Eu queria lhe perguntar o seguinte: quando o senhor decretou o isolamento social, quando o senhor decretou o fechamento do comércio, qual foi a reação da população na ocasião? Como é que ela está reagindo agora? Como é que foi a reação dos lojistas na ocasião do decreto e como é que eles estão reagindo agora? No início, houve uma compreensão. O tempo foi passando, já se passaram quase 45 dias, aí começou a inquietação. Mesmo sabendo o risco de vida, eles começaram a ter a preocupação do risco da falência econômica, porque o município de Piracuruca, nossa base econômica aqui é serviço e comércio, pequenos comércios. Aí aquilo começou a inquietação, o que me levou a provocar uma reunião ontem, mesmo feriado, nós tivemos reunião, o prefeito, a procuradora do município, a secretária de saúde e o presidente da Câmara, uma reunião com o Ministério Público, onde nós levamos até ele a nossa preocupação econômica do município de Piracuruca. Preocupação com a Covid, mas também com a preocupação econômica, com a inquietação dos comerciantes. Foi uma reunião muito boa, onde nós discutimos durante 2 horas e chegamos a uma conclusão. Qual foi? De promover uma flexibilização a partir do dia 30 de abril. Essa flexibilização, levando em consideração o respeito à liminar, mas considerando que o Supremo Tribunal Federal deliberou que a competência de legislar seria do Estado, do governo do Estado e dos prefeitos, ele nos recomendou que nós fizéssemos uma lei. Então, nós preparamos uma minuta de um projeto de lei que vamos encaminhar à Câmara. Essa minuta do projeto de lei é uma flexibilização parcial das atividades econômicas. O que diz basicamente nesse projeto de lei? A partir do dia 30 de abril, volta todas as atividades econômicas, todas, essenciais e não essenciais, com jornada reduzida.
de 6 às 13 horas, levando em consideração todas aquelas medidas de atendimento, aquelas medidas protetivas, de higienização. Nessa lei, nesse projeto de lei que será encaminhado, que foi encaminhado hoje. Escolas voltam? Não. As escolas, Mas exceção, as escolas ficam suspensas por tempo indeterminado, escola, bares, restaurantes e lanchonetes também ficam suspensos por tempos indeterminados. E templo religioso também ficou de fora desse projeto de lei. Muito embora nós tenhamos defendido a inclusão do funcionamento dos templos religiosos, mas o promotor achou de bom alvitre que não nós incluíssemos desse projeto de lei. Infelizmente, o templo religioso ficou de fora. Nós defendemos no momento que poderia ser um culto de uma vez por semana, com capacidade reduzida, mas ele não acatou, não recomendou. Então, fica fora, fica mantido, fica fechado. Bares, restaurantes, lanchonete, templo religioso. Os demais, as atividades econômicas, voltarão no dia 30 com jornada reduzida, de 6 às 13 horas. O senhor disse no início da nossa conversa que Piracuruca ficava muito próxima do Ceará, que é um estado que vem sofrendo muito com a pandemia, Isso. E ficava próxima também de Parnaíba, onde se registram também muitos casos. O senhor tomou alguma medida com relação às estradas que dão acesso a Piracuruca? Pronto. Barreira sanitária foi uma das duas principais medidas que nós tomamos. As barreiras sanitárias. Nós temos duas barreiras nas entradas da cidade, na BR-343, uma que dá acesso a Parnaíba, que dá acesso a Teresina, e na BR-110, que dá acesso a São João da Fronteira, que tem lá limite com o Ceará. O que é que essas barreiras estão fazendo? As barreiras elas estão identificando pessoas egressas de São Paulo, que no início foram muitas. Nós chegamos a ter, no início da pandemia, quase que 200 pessoas que vinham de São Paulo, eles vinham em ônibus clandestino. Era interceptado na barreira, aquelas pessoas não eram impedidas de ficar no município. Elas foram notificadas, e a vigilância sanitária faz um acompanhamento, faz um monitoramento todos os dias, até passar a quarentena. Hoje nós temos, sob controle, sob monitoramento, aproximadamente umas 40 pessoas. Então, a barreira sanitária funciona nesse aspecto, para identificar aquelas pessoas vindo do Ceará, vindo de São Paulo, vindo de outros estados, vindo da Parnaíba, para ficar em Piracuruca. Então, elas ficam em Piracuruca sem problema, juntamente com a sua família, mas precisam passar por um período de quarentena e, ao mesmo tempo, a gente faz o acompanhamento através do teste rápido. Nós temos feito muito teste rápido aqui para poder identificar contatos ou diminuir, fazer o controle do contágio desse vírus aqui no município de Piracuruca. No decreto, nesse ínterim, também nós editamos um decreto, uma complementação do decreto, foi o primeiro município a fazer isso, o uso obrigatório da máscara. Hoje, o cidadão piracuruquense, para ele circular na cidade, ele precisa estar usando máscara, precisa. Nós estamos conseguindo atingir o uso de 97%, 98% da população está usando máscara. Também, os supermercados, as atividades econômicas essenciais que estão em funcionamento, todos os funcionários são obrigados a fazer o uso da máscara. E todos os clientes também são obrigados. Se o fiscal da vigilância chegar em um estabelecimento comercial e encontrar um funcionário sem máscara, aquele comércio será notificado e multado. Se o cliente está sendo atendido sem máscara, também o comércio será o responsável, será notificado e multado. São essas medidas que nós estamos procurando ter um controle maior sobre essa Covid-19. Eu queria que o senhor me falasse agora especificamente da área de saúde.
Quantas unidades de saúde tem em Piracuruca? Como é que elas estão organizadas? Recebem as pessoas com sintomas? Como é que estão os seus equipamentos de proteção individual dos trabalhadores de saúde? Quantos profissionais você conta? Enfim, leitos, tem UTI? Pronto. Eu queria que o senhor desse informações nesse sentido sobre a cidade de Piracuruca e o atendimento à população. A nossa rede de saúde, ela é composta de 13 unidades básicas de saúde que faz atenção básica. Essas unidades de saúde, elas são a porta de entrada. Elas são a porta de entrada. Lá nós temos cobertura 100% com médico, com toda a equipe de saúde, enfermeira, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem. Lá seria a porta de entrada. As pessoas que têm sintomas gripais, da síndrome gripal, procuram essas unidades básicas de saúde. Nós temos o pronto-socorro, ele é um pronto-socorro municipal, ele tem 20 leitos, certo? Onde nós temos uma sala de estabilização, e o hospital local. O hospital local de Piracuruca são 50 leitos, e nós reservamos 12 leitos de isolamento para atender única e exclusivamente aquelas pessoas que têm suspeitas inicial que estejam com síndrome gripal. Aquelas pessoas são encaminhadas das unidades básicas de saúde, passam pelo pronto-socorro e ficam internados, se necessário, nessa área de isolamento do hospital local. Nós não temos aqui espaço de UTI, leitos de UTI capazes de atender os casos graves. Nós fazemos parte da regional de Piripiri, que é aqui dos Cocais, que são 23 municípios. Então, em caso de necessidade, de um agravamento, nós fazemos a regulação. A regulação é feita através da central em Teresina, aí ele vai ou para Piripiri, ou para Parnaíba, ou para Teresina. Ontem mesmo, o óbito com a Covid aqui de Piracuruca, desse senhor de 80 anos, 79 anos, ele morreu na UTI, no Hospital Chagas Rodrigues de Piripiri. Então, a nossa retaguarda é imediata, é o Hospital de Piripiri. Quanto às EPIs, todos os nossos funcionários de saúde trabalham com todas as ferramentas, com todos os equipamentos de proteção. Nós tivemos dificuldade no início, mas nós já temos em estoque para 30 dias, de todos os equipamentos de gorro, máscara, capote. O governo do estado tem nos ajudado, ele tem nos enviado EPIs, e nós, do município, tem comprado também algumas EPIs, assim como os testes rápidos também, que o governo do estado tem nos enviado. Nós temos testado todos os funcionários da saúde. Nós procuramos, assim, um grupo. Primeiro os funcionários da saúde, depois aquelas pessoas que estão com a síndrome gripal. Esses testes rápidos nós vamos iniciar amanhã para toda a atividade econômica que será flexibilizada no dia 30. Uma casa de material de construção, por exemplo, ele tem 20 funcionários. Todos os funcionários precisam fazer a testagem. Todos os funcionários, nós vamos começar amanhã esse trabalho de fazer essa testagem dos funcionários das atividades econômicas que irão abrir a partir do dia 30. Ok. Na sua resposta anterior, prefeito, eu agora acho que a gente já vai concluir nossa conversa, mas ainda quero indagar sobre isso. Na resposta anterior, o senhor falava de fiscalização, de acompanhamento aí do comércio, da população de um modo geral, e o senhor falava de se fosse o caso, teria que multar, teria que notificar. Eu quero lhe relatar o episódio aqui de Teresina, que eu acredito que é do seu conhecimento. Mas fiscais da Prefeitura de Teresina e policiais abordaram um comerciante no Parque Piauí. A abordagem da polícia foi equivocada, violenta, e o rapaz acabou preso. Isso gerou uma série de críticas aos dois gestores, ao prefeito Firmino Filho e ao governador Wellington Dias.
críticas no sentido de que eram ditadores e que estavam coibindo a livre iniciativa, que estavam coibindo o direito da pessoa fazer o seu faturamento diário, estavam usando a força para impor seus decretos. Muito bem. Isso foram as críticas. Eu pergunto, o senhor também é um gestor municipal, é um chefe de poder executivo que, por um lado, tem que proteger a população de uma pandemia, mas, do outro, precisa tomar medidas mais duras, como notificação e agir de modo fiscalizatório. Como é que se sente o cidadão e prefeito Raimundo Alves no exercício dessas duas atividades? Primeiro, dizer que é lamentável o uso da violência, o uso da força para que o decreto seja cumprido. Aqui não, nós trabalhamos de uma forma, através dos fiscais sanitários, são orientados, treinados, nós não usamos a polícia. A princípio, tem a parte pedagógica. Na primeira fiscalização, ele é orientado, ele é distribuído, é lido o decreto para ele. Na segunda vez, reincidente, aí não. Aí ele será notificado já com a aplicação da multa, sem uso da violência. E como gestor, eu digo que é uma situação difícil, porque nós temos que ficar entre a cruz e a espada. Primeiro, sabendo que a vida, uma vez perdida, não é recuperada. A parte econômica, uma vez sendo fracassada, a parte econômica ela é recuperada. Então, nós temos que manter, viver e decidir no equilíbrio, mas sem fugir da responsabilidade, sem se acovardar como líder, como chefe, como responsável dos atos que lhe é atribuído a qualidade de prefeito. Muito obrigado, prefeito. Agradeço sua participação aqui no Pensar Piauí. Desejo boa sorte aí no comando da prefeitura e de toda a demanda que o senhor recebe aí do município. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Oscar. Foi um prazer ter essa conversa amigável, uma conversa bem informativa. Tenho certeza que seu site aí vai levar essa informação para todo o Piauí. Um grande abraço. Um grande abraço.